Nesse vídeo eu vou ensinar como criar o seu segundo cérebro, ou um HD externo para armazenar as memórias do seu cérebro. Muitas vezes quando você está usando o agente de IA, ele consegue manter ali uma memória enquanto você está conversando com o chat. Mas se você teve uma conversa com ele há uns 10 dias atrás e você quer referenciar alguma conversa que você teve lá atrás, as coisas já começam a se complicar. Então é exatamente isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Vou mostrar como construir esse fluxo no N8N, que usa aqui um gatilho do Telegram para receber as mensagens que você manda. E toda vez que a gente envia uma mensagem para ele, ele consulta aqui o banco de dados do Airtable, que tem todas as informações sobre mim. E ele pode até adicionar memórias em tempo real, usando essa ferramenta aqui de memória, para que o agente se melhore sozinho. Eu vou compartilhar esse prompt com vocês, para vocês baixarem, tá? Mas antes de começar, eu vou te mostrar como ele funciona. Então aqui no nosso Telegram, eu vou mandar uma mensagem para ele. Olá, qual o seu nome? Oi, eu sou o seu assistente virtual, mas você pode me chamar de assistente. E você é o Luiz, certo? Como eu posso ajudar você hoje? Então, na verdade, eu não dei o nome para ele, mas eu falei que o meu nome era Luiz, né? Então ele reconheceu isso. E eu posso perguntar, por exemplo, qual o nome do seu cachorro? Eu já tinha colocado aqui no banco de dados o nome do meu cachorro, ele vai trazer que o nome do meu cachorro é Rex. E como ele está? Então, o mais legal aqui é que, além de você poder conversar com ele, você também pode pedir para ele adicionar algo no seu banco de dados. Então, por exemplo, salve na sua memória que eu tenho 42 anos de idade. Anotei que você tem 42 anos de idade, se precisar de algo mais é só avisar. Então a gente vê aqui, Luiz tem 42 anos de idade. E o mais interessante desse agente é que você também pode pedir para ele te ajudar a melhorar a memória dele, né? Então, por exemplo, eu posso perguntar quais são algumas coisas que você precisa saber sobre mim e esse sistema para melhorar a minha memória e personalizar melhor as suas interações. Algumas informações úteis seriam interesses e hobbies. Você já mencionou que gosta de jogar tênis. Há outros hobbies ou interesses que você gostaria de compartilhar? Preferências. Você tem preferências sobre assuntos que gostaria que eu lembrasse ou evitasse? Então ele te dá aqui uma lista para te ajudar a ter ideias, né, do que você pode guardar aí na sua memória. Eu vou dar alguma resposta rápida aqui para ele. Algumas metas pessoais que eu tenho para esse ano são ficar mais em forma e melhorar o meu sono. Eu quero dormir de 7 a 8 horas por noite. Uma meta profissional minha é alcançar 100 mil inscritos no YouTube. Alguns hobbies e interesses que eu estou explorando mais a fundo incluem colecionar discos e aprender mais sobre disciplinas mais profundas, como engenharia, por exemplo. Então, vamos ver como que ele coloca isso aqui no nosso banco de dados. Olha, pode ver que ele cria várias linhas aqui, né? Uma meta profissional do Luiz é alcançar 100 mil inscritos no YouTube. Luiz quer ficar mais em formas e melhorar o seu sono, buscar dormir de 7 a 8 horas por noite. Luiz está explorando hobbies como colecionar discos e aprender sobre engenharia. Então agora, mesmo depois que a gente finalizar esse chat, ele vai ter acesso a essa memória no meu banco de dados do Airtable e vai organizá-las pela data que elas foram criadas, né? Então, pessoal, eu vou mostrar como construir tudo isso aqui de graça, porque eu quero que você consiga implementar isso nos seus próprios agentes. Mas antes, se você acha que esse conteúdo é interessante para você, já deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, deixa seu comentário aqui no vídeo para ajudar a aquecer um pouco o nosso canal que está só começando. Ok, então vamos começar agora a desenvolver o nosso workflow aqui no N8N. Vamos clicar em Create Workflow e o primeiro nó vai ser um nó do Telegram. On Message. E a primeira coisa é criar a nossa credencial, né? Vou clicar aqui. E a gente precisa do nosso token lá do Telegram. Então vamos acessar o Telegram aqui pelo computador. E aí eu clico aqui, vou clicar em New Channel, criar um novo canal. Vou dar um nome para o canal. Next. Done. E agora eu vou digitar @botfather. Agora eu clico aqui em botfather. Ele vai abrir aqui um menu de comandos, tá? Você vai clicar aqui em New Bot, o primeiro, né? Aí ele vai te pedir para digitar um nome para o bot. No meu caso, como eu já fiz, ele já está aqui. Eu dei o nome de Luiz Second Brain. E depois ele vai pedir para você dar um username, tá? E no meu caso eu pus Luiz, _second, _brain, _bot. Ele tem que terminar com bot, tá?
E no final ele vai te dar esta mensagem e aqui está o seu token. Tá? Você vai copiar esse token, vai voltar no N8N e vai colar o seu token aqui. Ok? Agora a gente precisa configurar o banco de dados do Airtable para armazenar a memória do agente. Então eu clico aqui em mais, digito Airtable, vamos escolher a opção Search Records. Vamos configurar a nossa credencial do Airtable, criar uma nova credencial e vou entrar no meu Airtable. Aqui dentro do Airtable eu vou clicar nesse íconezinho, Builder Hub. Okay? Aqui vou criar um novo token, vou dar um nome para ele, teste. Eu vou dar todos os acessos para ele aqui no escopo. E aqui eu vou clicar em All Current and Future Bases. Criar token. Esse é o token que você vai copiar e colar aqui no Airtable. Ok? Salva. Não vou salvar porque eu já tenho criado. E bom, seguindo aqui, Resource Record, Operation Search. E aqui na base a gente tem que escolher a nossa planilha, mas como a gente não criou ainda, vamos fazer isso. Vamos criar, vamos voltar lá no Airtable. Eu vou clicar aqui nesse botão Criar, Start from Scratch. Mas antes eu tenho que definir aqui um Workspace. Agora sim, Start from Scratch. Vou dar um nome para ele. Vai ser Luiz Second Brand. E aqui na tabela eu vou dar um nome Memory. Agora aqui nas colunas, deixa eu apagar isso daqui. Vou redefinir o nome aqui. Memory. Só que eu vou alterar aqui para long text, ok? E essas outras colunas que foi definida por padrão, eu vou deletar. Agora sim eu volto aqui no N8N. Eu vou clicar nos três pontinhos, Refresh List. E agora eu vou buscar Luiz Second Brand, que eu acabei de criar, e a tabela Memory. Eu vou configurar o filtro aqui para ele não retornar todos os registros e vou limitar a 50. Para garantir que o agente não fique muito sobrecarregado com muita informação, né? Agora eu vou usar o nó aggregate para transformar os dados em uma lista de memória consolidada, né? Então eu vou clicar no botão mais, vou digitar aggregate. Aggregate eu mantenho individual fields e aqui no input field name eu coloco o nome da nossa coluna lá do Airtable. Então aqui no Airtable a nossa coluna, o nome dela é memory. Então eu coloco o mesmo nome aqui, volto. E agora a gente precisa conectar o nosso chat diretamente com o nosso agente, sem passar aqui por esses nós, tá? E como a gente faz isso? A gente acrescenta um nó merge. Aqui eu altero para combine, e em combine by eu altero para all possible combinations. Só isso. Agora eu vou alterar aqui a conexão para o input 2 e vou arrastar essa conexão do Telegram Trigger para o input 1. E agora a gente está combinando aqui, né, essas duas peças de informação. Quando a mensagem do Telegram for enviada, o fluxo vai combinar todas as memórias do Airtable e vai combinar tudo nesse item aggregate e depois vai pegar o texto que eu enviei pelo Telegram e combinar tudo em um único item, né? Vai colocar tudo num pacote só usando esse nó do merge. E é esse pacotão que vai ser enviado ali para o nosso agente. Então vamos adicionar o nosso agente aqui. Eu vou clicar em mais, vou escrever agente. Agent. E agora eu preciso enviar aqui alguns dados de teste lá do nosso gatilho do Telegram.
E aqui dentro do Telegram você vai acessar o bot que você acabou de criar. Então aqui nessa mensagem que ele enviou o token, você vai ver aqui que tem um link com o nome do seu bot, você clica nele, e agora você está apto a conversar com o seu bot. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui no N8N, eu vou desconectar aqui o agente e vou desativar esse agente, para ele não dar erro no teste, tá? Agora eu vou clicar aqui no Test Workflow, e agora ele está esperando uma mensagem. Então eu volto no Telegram e vou mandar uma mensagem de teste. Olá, essa é uma mensagem de teste. Envio. E aqui você pode ver que ele recebeu a mensagem. Agora eu volto a conectar aqui o meu agente. Ativo ele novamente. Eu vou acessar o meu agente. E eu vou ver que aqui na memória ele está vazio. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma memória lá no Airtable, né? Vamos colocar alguma coisa aqui então. Seu nome de usuário é Luiz. Qualquer coisa, né? Só para a gente ter alguma coisa aqui para mostrar. Vamos fazer novamente o teste lá. Test Workflow. Vou mandar a mesma mensagem. Ah tá, ele tá. Então eu tenho que desconectar novamente aqui, né? Desativar o agente. Agora sim. Vamos lá novamente. Beleza. Agora eu vou reconectar. Ativo. E agora sim ele tem aqui a mensagem que eu mandei e a memória que ele trouxe, né? E agora o passo mais importante é mapear aqui a conversa, que é esse texto aqui, e trazer para o nosso agente, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar aqui para define below, tá? E aqui eu vou arrastar esse texto para cá. E agora a gente precisa adicionar um prompt aqui para o nosso agente, né? Para dar um cérebro para ele. Vamos clicar aqui em Add Option, System Message. Vou deletar isso aqui. E a primeira coisa que eu vou colocar aqui é a data de hoje. Então, a data atual é... Deixa eu clicar aqui em Expressions. Abro chaves Now. Então, esse código aqui é o código para ele reconhecer a data de hoje, a data atual. Vou abrir aqui. E agora eu vou escrever o seguinte. Na verdade, eu vou copiar um prompt que eu já tenho e vou ler ele com você. Vamos lá. Você é um assistente útil com a capacidade de adicionar e ler memórias sobre o usuário. Para adicionar uma nova memória ou insight no topo da sua lista de memórias recentes, você pode usar a ferramenta Memory Tool. E aí você tem que colocar aqui o mesmo nome lá na memória, lá na ferramenta que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Que permite adicionar insights curtos sobre o usuário à sua memória para o futuro, a fim de ajudar a personalizar as suas respostas. Você não precisa personalizar sempre com base nas memórias, mas se houver um bom motivo para personalizar a sua resposta, você pode usar a memória abaixo para fazer isso. Se precisar aprender mais sobre o usuário para o futuro, pode fazer perguntas para anotar suas preferências. Use suas memórias atuais do usuário para relembrar insights passados sobre ele. Leia suas memórias mais recentes aqui. E aí eu trago aqui as memórias, né, que ele trouxe do Airtable. Né? Basta arrastar para cá. Adapte sua resposta com base nas memórias relevantes, se encontrar alguma memória que seja relevante para a resposta. Sempre forneça sua resposta final com uma peça conversacional, né, em vez de uma lista ou post de blog. Se precisar fazer uma lista, mantenha simples e não adicione muita hierarquia. Compartilhe apenas as notas mais importantes. Após pensar na sua resposta, considere a versão TLDR, Too Long Didn't Read, e sempre dê uma resposta conversacional, divertida e irreverente, mantendo-se assertivo, útil e não excessivamente brincalhão. Dê um tom mais tímido à sua resposta. Eu vou fechar essa janela. E a gente precisa adicionar um chat model, que no caso vai ser OpenAI. Você precisa conectar suas credenciais aqui da OpenAI, né? E eu sempre gosto de colocar o GPT-4o Mini, que é um modelo mais barato, né? Ok, a gente volta aqui. E agora vamos adicionar uma memória. E aqui eu altero para Define Below. E aqui em Key eu vou colocar o Chat ID.
Aqui eu mantenho 5, fecho a janela. E agora eu vou dar o poder para ele acessar aqui o nosso Airtable, as memórias do Airtable, para que ele possa se autoalimentar aqui e melhorar a sua memória com o tempo. Então vou adicionar aqui um tool, Airtable tool. Vou renomear aqui para memory underline tool. Aqui a sua credencial já deveria estar configurada. To description set automatically. Resource record. Aqui a gente altera de get para create, ok? Agora a gente conecta com o nosso Airtable. A base é o nome, Luiz Second Brain. Coloquei errado, né? Brand, na verdade é Brain. Vou fazer essa alteração lá depois. Table Memory. Map each column manually. E aqui na memória eu vou colocar esta expressão aqui, que eu já tenho, tá? Agora vamos voltar. Agora está praticamente já quase tudo configurado. A gente só precisa agora mandar de volta a mensagem para o Telegram. Então vamos definir aqui Telegram. Vamos procurar aqui Send a Text Message. Aqui no Chat ID, vou colocar essa expressão, que vai buscar ali o Chat ID do nó Telegram Trigger, né? E para funcionar corretamente, o nome tem que ser Telegram Trigger, né? Telegram Trigger, ok? Vou voltar. Aqui em texto, a gente vai colocar uma expressão que vai trazer o output da mensagem, né? Então, vou fazer aqui manualmente com vocês. Cifrar um JSON. Ponto output. Ok, só isso. Ok, então nosso agente já está praticamente todo configurado. Vamos fazer um teste. Vamos clicar aqui em ativar. Vamos no nosso Telegram e vamos adicionar algumas coisas aqui na nossa memória. Por exemplo, você mora na Espanha. Legal, agora sei que você mora na Espanha, como está a vida por aí. E se a gente vier aqui no nosso Airtable, ele adicionou aqui a informação que a gente mora na Espanha. Eu já tinha feito alguns testes aqui, tá? Então, agora a gente pode, por exemplo, perguntar alguma coisa para ele, né? Por exemplo, qual é o nome do seu cachorro? Seu cachorro se chama Rex, como ele está? Alguma aventura recente? Enfim, então agora ele está funcionando, mas a gente pode melhorar, né? A gente pode, por exemplo, adicionar voz, né? Para a gente conversar com ele por voz, não apenas por chat. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Aqui no Telegram Trigger eu vou eliminar aqui e vou adicionar um novo nó que vai ser um Swift. Tá? Esse Swift ele vai definir se a mensagem é por voz ou é por texto. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer os dados aqui para o nosso trigger. Eu vou desativar, vou clicar aqui em Test Workflow e vou mandar uma mensagem qualquer, oi, só para a gente ter os dados aqui. Então veio aqui os dados, a gente tem aqui o nosso texto, oi, né? Agora vamos ver como que esses dados vêm quando a gente tem uma mensagem de voz. Mas antes, vou fazer o seguinte aqui, ele meio que conectou tudo aqui, vou, na verdade, conectar aqui com o Airtable e fazer uma nova conexão aqui com o Swift, vou deixar separado aqui, ok? Vamos mandar então uma mensagem de voz. Olá, tudo bem? Ok? Então agora a gente pode ver aqui que ele trouxe esta variável voice aqui, né? Então a gente vai definir aqui o seguinte. Quando esta variável voice, vou trazer arrastar para cá. Quando essa variável voice ela não existe, então vai ser um input texto. Vai ser um output texto, ok? Vou adicionar uma nova regra. Quando esta variável voice existe, então ela vai ser voice, tá?
Então eu trouxe aqui os dois caminhos, texto e voz. Aqui no caminho texto eu vou adicionar um edit field, só para a gente trazer aqui a mensagem. Aqui a gente tem que ficar testando para trazer a variável corretamente. Então eu vou clicar novamente em teste, vou digitar um oi. Agora sim eu venho aqui e trago a variável texto para cá. Ok. No caminho de voz, eu vou adicionar um Telegram get file. Tá? E aqui novamente, vou fazer um novo teste para mandar uma mensagem de voz. Olá, tudo bem? Aqui o Telegram está com um probleminha, porque ele ainda não foi configurado. Então eu vou desconectar aqui. Vou desativar. Agora sim vou testar. Vou mandar uma mensagem. Olá, como vai? Beleza. Aqui eu vou ativar aqui Convert Types Where Required. Tá? Vou conectar aqui. Bom, primeiro vou fazer novamente o teste. Olá. Ok, agora sim eu conecto aqui. Ativo. E agora eu posso trazer aqui o File ID, que é esse daqui. E agora eu adiciono um nó aqui da OpenAI, Transcribe a Recording. E aqui ele vai transcrever a voz e transformar em texto. Aqui eu deixo como está mesmo, Input Data Field Data. E aqui eu vou conectar no Input 1. E aqui também eu vou conectar no Input 1. Vamos fazer novamente um teste para trazer novamente os dados aqui. Olá. Ok, deu tudo certo. Até aqui no agente, né? Por quê? Porque aqui no agente agora a gente tem que alterar essa variável aqui, tá? Então vamos deletar aqui. Vamos trazer o texto para cá. Agora sim, está correto, tá? Uma outra coisa que a gente tem que alterar aqui é no window buffer. Aqui a gente tem que alterar o nó que ele vai trazer o chat ID. Não vai ser mais do merge e sim do Telegram Trigger, que é o primeiro nó, Telegram Trigger. Ok, vamos fazer mais um teste? Vamos lá? Olá, tudo bem? Ok, deu tudo certo aqui. Lá no nosso Telegram ele já respondeu. Olá, tudo tranquilo por aqui e você? Como estão as coisas? Então é isso aí, agora você já consegue interagir com seu agente por texto e por voz. Agora você tem à sua disposição um segundo cérebro, onde você pode guardar as suas memórias e consultá-las de maneira muito simples, usando o Telegram, o Airtable e o N8N. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou deixar aqui na descrição o link para você baixar o blueprint deste fluxo gratuitamente. Tchau!